Capítulo 5. Conectar, possuir, expressar. Subtítulo: Nossa vontade. Deus deseja que rendemos a nossa vontade a Ele, para que Ele venha expressar sua natureza através de nós. Mas Satanás também deseja a nossa vontade para expressar a sua natureza maligna. Deus trabalha de dentro para fora para obter a nossa vontade e deseja que sejamos expressões dele na terra. Primeiro, ele se conecta com o nosso espírito e então, por meio do processo de santificação, o Senhor possui mais e mais do nosso coração e, finalmente, Ele expressa a sua natureza através de nós. Alguns cristãos são muito consagrados e obedientes a Deus, enquanto outros dificilmente permitem que seu cristianismo influencie suas vidas. Jesus modelou uma vida que representou totalmente o Deus Pai. Ele disse a Filipe: "Quem me vê, vê o Pai." João 14, versículo 9. Vocês não sabem que se vocês continuamente se entregam a alguém para fazer a sua vontade, vocês são escravos daquele a quem obedecem, sejam para o pecado que leva à morte ou para a obediência que leva à justiça? Romanos 6, versículo 16. O diabo trabalha de fora para tentar obter nossa vontade. Ele anseia por corpos através dos quais possa manifestar a sua natureza maligna. Assim como existem diferentes níveis de compromisso cristão, existem diferentes níveis de influência demoníaca, desde o assédio moderado até a posse total. O endemoninhado gadareno estava possesso por demônios. Ver Marcos 5, versículos 1 ao 5 e Lucas 8, versículos 26 ao 39. E como isso aconteceu? Primeiro, o reino demoníaco fez uma conexão. Então, o demoníaco possuía a influência demoníaca como parte de si mesmo. Finalmente, os demônios expressaram livremente suas personalidades por meio dele. Tanto Deus quanto o diabo querem se expressar através de nós e cumprir seus planos e propósitos na terra. Jesus deu o exemplo para nós durante sua caminhada terrena, quando viveu como representante de seu Pai Celestial. Ele expressou a vontade de Deus Pai perfeitamente na vida que ele viveu, nas palavras que ele falou, nas ações que ele fez e na morte que ele morreu. Aquele que me viu, viu o Pai. João 14, 9. A palavra que você ouve não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Com certeza eu digo a você, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, pois tudo o que ele faz, o filho também o faz. João 5,19. A natureza de Deus é amor e ele quer trazer redenção para a humanidade na terra. Deus tem um plano divino, mas ele trabalha por meio das pessoas. Jesus terminou a tarefa dada a ele por Deus Pai. Veja João 17, versículo 4. E ele mesmo se tornou um pai para uma nova raça de humanos, cristãos nascidos de novo. Por sua vez, o Senhor designou ações justas para nós praticarmos no poder de sua graça. A vontade de Deus é sempre perfeitamente expressa no céu como um fluxo do propósito divino. Quando entregamos nossa vontade a Deus, permitimos que o céu seja liberado na terra por nosso intermédio. Portanto, a obra iniciada por Jesus é realizada através de nós.
Pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A natureza do diabo é medo e ódio, e ele quer trazer destruição e morte. O diabo tem um plano maligno para a terra e ele leva as pessoas a cooperar com ele. Paulo exorta Timóteo a corrigir aqueles que foram apanhados no laço do diabo, tendo sido por ele levados cativos para fazer a sua vontade. 2 Timóteo 2, versículos 24 ao 26. Deus trabalha de dentro para fora, cortejando-nos a render nossa vontade. Cada área em que nos rendemos a Deus, nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo. O diabo trabalha de fora, tentando obter a nossa vontade. Ele nos oprime emocionalmente e bombardeia a nossa mente com pensamentos. Ele semeia sugestões malignas com o objetivo de nos desviar do plano de Deus para que ele possa nos dominar. As sugestões podem se tornar distrações para fins de dominação. Subtítulo: Livre-arbítrio. Muitos indivíduos têm um sério equívoco sobre o significado de livre-arbítrio. Nossa vontade não é um agente independente. Temos livre-arbítrio apenas na medida em que podemos escolher obedecer a uma das duas leis, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus ou a lei do pecado e da morte. Ver Romanos 8, versículo 2. Nossa vontade não tem a opção de ser neutra ou descomprometida. As Escrituras dizem que nos tornamos escravos daquele a quem você obedece. Romanos 6, versículo 16. Servimos a Deus e fazemos sua vontade, ou servimos ao diabo e fazemos a vontade dele? Você já se perguntou por que certas pessoas decidem destruir suas vidas com drogas ou álcool? No entanto, apesar de todas as evidências em contrário, eles insistem que estão fazendo isso porque querem. Na verdade, eles estão sendo controlados pelo príncipe das potestades do ar. A única coisa em nosso controle é o quanto de nós Deus possui, ou o quanto o diabo possui. Você já andou de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós um dia nos conduzimos nas concupiscências de nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente, e eram por natureza filhos da ira, assim como os outros. Efésios 2, versículos 1 ao 3. Nosso comportamento é determinado por nossa vontade. Os pensamentos nos estimulam, as emoções nos motivam e nossa vontade gera comportamento. Não fazemos nada quando não queremos. Por exemplo, se estamos com sede, optamos por estender a mão e pegar um copo de água para beber. A nossa vontade foi engajada para a ação. Uma certa discípula de Jesus, Dorcas, foi elogiada por fazer a vontade de Deus expressa em muitas boas obras e atos de caridade. Ver Atos 9, versículos 35 ao 43. Quando ela faleceu repentinamente, os cristãos chamaram Pedro, chorando e mostrando-lhe todas as túnicas e vestes que ela havia feito para eles. Pedro ficou tão comovido que orou para que ela fosse ressuscitada dos mortos, e ela foi. Ela expressou o amor de Deus em boas ações. Também Enoque tornou-se tão radicalmente possuído por Deus que a terra não pôde sustentá-lo e Deus o tomou como seu. Ver Gênesis 5, versículo 24.
Por causa da fé, Enoque foi arrebatado e transferido para o céu, de modo que não teve um vislumbre da morte. E ele não foi encontrado porque Deus o havia trasladado. Pois mesmo antes de ser levado para o céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que havia agradado e sido satisfatório para Deus. Hebreus 11, versículo 5. Considere o endemoniado gadareno. Jesus e seus discípulos cruzaram o mar da Galileia e chegaram à região de Gadara. Assim que eles saíram do barco, eles encontraram um homem possesso que parecia completamente louco. E Jesus, saindo do barco, imediatamente o encontrou, saindo dos túmulos, um homem com um espírito imundo, que tinha sua morada entre os túmulos, e ninguém podia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, porque muitas vezes ele tinha sido amarrado com algemas e correntes, e as correntes eram separadas por ele, eram arrebentadas, e as algemas quebradas em pedaço. Ninguém poderia domesticá-lo, e sempre noite e dia ele estava nas montanhas e nos túmulos, gritando e se cortando com pedras. Marcos 5, versículos 2 ao 5. Se o demoníaco não estava manifestando sua natureza, quem estava se expressando por meio dele? As Escrituras nos dizem que os espíritos malignos se expressavam por meio desse homem. Ele estava possuído pelo mal. Quando Jesus ordenou que os espíritos malignos saíssem dele, eles falaram e disseram que eram legiões. Naquele tempo, uma legião romana formava um exército inteiro de cerca de 5.000 soldados. Conectar, possuir e expressar o desejo de Deus de trabalhar em e por meio de seu povo. Deus quer se conectar conosco, nos possuir e expressar a sua natureza através de nós. Quando vivemos uma vida de entrega, somos cada vez mais transformados à imagem de Cristo. Quanto mais Deus nos possui, mais Ele pode expressar sua natureza através de nós. Paulo orou para que Deus nos fortalecesse em nosso interior, para que Cristo habitasse em nossos corações pela fé. A versão amplificada da Bíblia diz que Cristo, por meio de sua fé, realmente habite, estabeleça, habite, faça sua morada permanente em seus corações. Que você esteja profundamente enraizado no amor e firmemente fundamentado no amor. Que você possa ter o poder e ser forte para aprender e agarrar com todos os santos, o povo dedicado de Deus, a experiência deste amor. Qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade disso? Para que possam realmente vir a conhecer, praticamente por experiência própria, o amor de Cristo, que ultrapassa de longe o mero conhecimento, que é sem experiência, para que você possa ser preenchido por todo o seu ser, até toda a plenitude de Deus, e possa ter a mais rica medida da presença divina e se tornar um corpo totalmente preenchido e inundado com o próprio Deus. Efésios 3, versículos 17 ao 19. Subtítulo: O objetivo de Deus: conectar, possuir e expressar. O inimigo também quer corpos para viver. Os espíritos malignos querem se conectar com as pessoas e possuí-las e expressar a sua natureza através delas. O diabo quer se expressar através de pessoas. Os espíritos malignos querem controlar os seus pensamentos, palavras e comportamento. O endemoninhado gadareno foi totalmente possuído. Os demônios tinham tanto poder em sua vida que ele não parecia mais um ser humano. Os espíritos malignos haviam se conectado a ele.
possuíam sua vontade e expressavam livremente suas personalidades malignas por meio dele. O objetivo do inimigo também é conectar, possuir e expressar. Subtítulo: Autoliberação. Martinho Lutero, em 1483 a 1546, monge alemão, teólogo e figura seminal da Reforma Protestante, restaurou a verdade do sacerdócio do cristão para a Igreja. Antes de Lutero, os cristãos eram divididos em duas classes, seculares e espirituais. Portanto, os cristãos tornaram-se dependentes de padres católicos para interpretar a Bíblia, confissão de pecado, exorcismo e todas as outras funções espirituais. Lutero disse: como então, se eles são forçados a admitir que somos todos igualmente sacerdotes, tantos de nós quanto somos batizados, e assim realmente o somos, enquanto a eles é dado apenas um ministério e consentido por nós? Se eles reconhecerem isso, saberão que não têm o direito de exercer poder sobre nós, no que não foi dado a eles, exceto na medida em que possamos ter concedidos a eles, pois assim diz em 1 Pedro capítulo 2, você é uma raça escolhida, um sacerdócio real, um reino sacerdotal. Desta forma, somos todos sacerdotes, tanto nós quanto os cristãos. Infelizmente, embora Lutero proclamou a verdade, poucos cristãos hoje estão funcionando em sua plena autoridade espiritual. Esse dia está chegando ao fim e o Senhor está proclamando que é chegado o tempo para equipar totalmente seu povo para que se levantem e cumpram o mandato bíblico de se tornarem uma igreja gloriosa e o exército vivo do Senhor. Por meio de Cristo, o libertador interno, podemos fazer a autolibertação. Não temos que ir a um especialista para a libertação. Quando nos rendemos à autoridade de Cristo, o libertador, e ele se levanta e expulsa os maus caroneiros, quando nos submetemos a Deus e temos paz interior, já conquistamos a vitória. Depois de recuperarmos o terreno legal do inimigo, ele terá que fugir de nós. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. A autoentrega envolve 3 etapas. Primeiro, devemos estar em um lugar de paz. As emoções tóxicas devem ser substituídas por uma paz ou pela paz sobrenatural de Deus. Se você reconhecer uma área em que está sendo atacado, em atitude de oração, pergunte ao Senhor: onde isso começou? Quando você vir uma pessoa ou situação e sentir uma emoção negativa, permita que o perdão a remova até que você tenha a paz. O inimigo agora perdeu a permissão para ficar. Quando recuperamos o terreno do inimigo, a libertação geralmente é automática. No entanto, também podemos ceder a Cristo, o libertador em nós, e recebê-lo para nos encher da cabeça aos pés e irradiar de nós, e para expulsar qualquer espírito atormentador. Em seguida, guarde as portas de sua mente e emoções. O inimigo quer entrar por estas portas, através das quais ele tenta fazer uma conexão. Se ele não conseguir se conectar com você, você já ganhou a batalha. Lembre-se de que o inimigo trabalha de fora para obter a sua vontade. Se você tem a paz de Deus, você está seguro.
Não possua todos os pensamentos que você ouve em sua cabeça, em sua mente. Se você ouvir um pensamento que não soa como algo que Deus diria, não aceite. Não importa se o diabo ou sua carne diz isso. Não aceite nenhum pensamento contrário àquilo a qual Deus diz. Finalmente, quando temos paz em nosso coração, mas ainda sentimos pressão, entregue-se a Cristo, o libertador em você, e dê as boas-vindas a Ele para enchê-lo da cabeça aos pés. Ao se render a Ele, permita que a sua presença se irradie para o exterior, empurrando para fora qualquer coisa opressora na atmosfera. Jesus sempre triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42, versículo 13. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.